1 Macabeus, capítulo 6. Morte de Antíoco Epífanes. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaide, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei de Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para essa cidade com a finalidade de tomá-la e empilhá-la, mas foi a invasão porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhes resistir e ele teve de voltar para lá, para alcançar Babilônia com grande humilhação. E eis que na Pérsia um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas, e que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda suas forças, com armas e tropas, e se tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar em Jerusalém, e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Bet-sur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado. Atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: o sono fugiu dos meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo: em que aflição fui eu cair, e a que desolação fui eu reduzido até o presente, eu que era bom e querido no templo de meu poder? Mas agora eu me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei, e de todos os habitantes da Judéia que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Ele chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu-o regente de todo o seu reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para sua realeza. E o rei Antíoco morreu ali no ano 149. Antíoco V Eupator. Por sua vez soube Lísias que o rei havia morrido, e elevou ao trono seu filho Antíoco, que ele havia educado desde a infância, e a quem ele dera o nome de Eupator. Judas sitia a cidadela. Nesse interim, os ocupantes da cidadela importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhes dano para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhe das mãos
a cidadela e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150 e construíram balistas e máquinas. Expedição de Eupator. Mas alguns dos sitiados, aos quais se ajuntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhes dizer: até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir a teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis. E os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a cidadela, mal capturam um dos nossos, matam-no e pilham os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da cidadela para serem senhores do templo e da cidade, e fortificaram Bet-sur. Se tu não os prevenires, farão ainda pior males, e tu não poderás mais detê-los. A estas palavras o rei se encolerizou e convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria. E ajuntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários, e seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes, prontos para a guerra. Batalha de Bet-Zacara. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam defronte a Bet-sur, onde combateram por muito tempo, construíram máquinas, mas os sitiados saíram e lançaram fogo, lutando com coragem. Abandonando a cidadela, veio Judas estabelecer-se em Bet-Zacara, defronte do campo de luta do rei. Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu impetuosamente suas tropas em direção a Bet-Zacara. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes suco de uvas e de amoras para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1.000 homens armados de cotas e malhas, e de capacetes de bronze para a cabeça, e 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal. Esses cavaleiros tinham o costume de estar com o animal onde quer que ele estivesse, e de ir onde ele ia, sem jamais se afastarem dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes, e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um achavam-se também valentes guerreiros, que combatiam lá em cima. E finalmente seu condutor indiano, o restante da cavalaria colocada de um lado e de outro, nas duas alas, manobravam cobrindo as falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu, como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra na planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído do seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas,
era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com os seus para travar a batalha, e 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Façanha de Eleazer. Eleazer, quando nominado Avarã, viu que um dos elefantes estava armado com um couraçado real e ultrapassava todos os outros. Ele julgou que o rei o montasse. Projetou então salvar todo o povo e conquistar um nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção, para o meio da falange, matando a direita e a esquerda, e separando o inimigo de lado a lado. Meteu-se debaixo do elefante e, tomando posição abaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre ele, e ele morreu ali. Eupator conquista Bet-sur. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro, até Jerusalém, dirigindo-se então o rei à Judéia e ao monte Sião. Fez igualmente a paz com os habitantes de Bet-sur, porquanto estes saíram da cidade, porque já não tinha víveres para continuarem ali, pois era o ano sabático. Assim o rei apoderou-se da cidade e pôs ela uma grande guarnição. Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas, guindastes para lançar fogo e pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas para se oporem aos seus inimigos e combateram por muito tempo. Todavia faltavam víveres nos celeiros, por ser o 7º ano, e todos os que se achavam refugiados na Judéia para fugir dos gentios haviam esgotado o resto da reserva. Restavam, afinal, poucos homens para a defesa do templo. Atingidos como estavam pela fome e por dispersarem-se cada um para sua casa. Conclusão de um acordo. Filipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza, tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube-o Lísias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: nós nos vamos enfraquecendo aqui, dia por dia. Temos poucos víveres e o lugar que sitiamos é forte. Enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino, estendamos a mão a esses homens e façamos paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora, segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que nós abolimos, que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar de paz com os sitiados, que a aceitaram, sob a palavra do juramento feito pelo rei e os generais. Abandonaram a fortaleza. O rei subiu o monte Sião e visitou as fortificações, mas quebrou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida partiu a toda pressa, recuperou Antioquia, onde achou Filipe, como senhor da cidade, atacou-a
e tomou a cidade à força. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.